Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais uma reflexão sobre o livro de João, esta é a segunda reflexão. Anteriormente nós falamos sobre uma breve introdução do livro de João, o objetivo pelo qual o livro foi escrito, e aí nós vimos que o foco ali foi no verbo, o verbo que se fez carne, a palavra, e buscando um paralelo lá com Gênesis, na criação do mundo, Jesus estava envolvido como a ação, a palavra que criou tudo. Tá? Então, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós vamos continuar com a reflexão ainda no capítulo 1. Espero que você tenha lido o capítulo 1 e quem dera você também tenha se empolgado e tenha lido o 2, o 3 e tenha firmado o objetivo de ler também o livro todo de João e, por que não, ler todo o Novo Testamento e mais para frente ler toda a Bíblia. A palavra é usada pelo Espírito Santo como principal ferramenta para nos orientar, para nos corrigir, para nos consolar. Então, às vezes, quando nós mais precisamos, o Espírito Santo traz à nossa memória algum texto que vai nos servir para nos dar forças, para nós passarmos por algum problema, comparado a uma tempestade e assim por diante. Então, estude a palavra, leia a palavra, tá bom? Então, a reflexão, coloquei no quadro aqui, é filiação de Deus. Tá? Hoje nós podemos considerar que somos filhos de Deus, mas foi sempre assim? Sempre fomos filhos de Deus? E quando dizem, as criaturas de Deus, os seres humanos também são criaturas, é a mesma coisa? Ser filho e ser criatura? Então vamos lá, em João capítulo 1, versículo 10 e 12. João capítulo 1, versículos 10 e 12. Diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui verdades profundas embutidas aqui. Então primeiro fala no versículo 10 que o Criador não foi recebido com toda a honra devida, com todo o respeito que lhe era devido, com toda a justiça. Muito pelo contrário, ele foi desprezado, ele foi contado entre os pecadores, entre os ladrões, foi crucificado no meio, entre dois ladrões, por exemplo, foi ultrajado, foi torturado, quer dizer, recebeu o pior tratamento possível para quem criou o mundo. Então Jesus, como Criador, ele não foi tratado conforme a altura. E o que mais nós podemos deduzir daqui? Mas a todos quantos o receberam, então também há condições aqui, tá? Foi-lhes dados o poder de serem feitos filhos de Deus, quer dizer que não eram. Foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aí entra uma condição, aos que creem em seu nome. Tá? Então nós vamos ver hoje sobre a filiação de Deus, o que é ser um filho de Deus, tá bom? No começo, quando tudo foi criado, o homem foi criado por último. Deus criou o universo, Deus criou os astros, Deus criou as plantas, as ervas, a natureza, criou os animais, fez separação das águas em terra seca e assim vai. E no último dia, Deus criou o homem, a humanidade, assim dizendo, né? Porque é o homem, como diz o homem, é o homem e a mulher. E veja que criou de uma forma especial.
não foi da mesma forma que criou os animais. Haja seres viventes, haja isso. Deus, ele fez o homem do barro e soprou em suas narinas para que ele vivesse. E aí o homem se tornou alma vivente. E depois disse ao homem, ó, vocês dominem sobre os animais da terra. E os animais lhes servirão de alimento também. Então vejam que há uma hierarquia na criação. E o homem, digamos que esteja no topo desta hierarquia. Tá? Então, uma criação especial. Mesmo estando no topo dessa hierarquia, não deixava de ser uma criatura também. Uma criatura de Deus. Tá? Principalmente depois da queda. Principalmente depois da queda. Aí a queda fez uma ruptura, houve uma separação aí. O homem de vida eterna passou a ter uma vida limitada. De uma vida só de regalias, de prazeres celestes, inclusive, de alegrias, a presença de Deus, isso foi cortado. Consequências dos próprios atos do homem. Não foi culpa de Deus, não foi Deus que fez isso, né, por vontade dele. Foram as consequências do pecado. Então o pecado nos separou de Deus. Nos impediu que nós ficássemos naquela posição privilegiada de criação diferenciada, de ter o próprio sopro de Deus em nossas narinas. O mesmo não aconteceu com os animais. O animal morre e acaba. O ser humano não. Morre, mas a sua alma permanece. O espírito volta para Deus e a sua alma permanece. E aí ela fica aguardando em um lugar, ou um lugar tranquilo, de prazeres, aguardando a vida eterna, ou um lugar de tormento, porque não aceitou essas condições, não aceitou aqui o convite de Jesus quando estava batendo na porta. Pois bem, então nós não éramos filhos, nos tornamos filhos. Veja que a palavra é clara aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, meu irmão, você, minha irmã, você creu. No momento que você creu, você se tornou filho de Deus, filha de Deus. E aí, quais são os privilégios que isso nos traz? Então, primeiro vamos ver o seguinte, ó. Nós nos tornamos filhos de Deus como, primeiro lugar, pela adoção, tá? Pela adoção. Nós nascemos criaturas de Deus. E nós somos adotados na família de Deus. E aí nos tornamos filhos. Olha lá o que diz em Romanos 8, 15 a 16. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ou assim, de uma forma, fazendo um trocadilho, papaizinho, meu pai querido. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nós só somos filhos porque Deus nos adotou e Jesus enviou o Espírito Santo. Quando subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, outro Consolador. E aí o Espírito testifica, ele confirma, para não deixar dúvida de que nós somos filhos de Deus, adotados. Então toda criança que é adotada, nós sabemos muito bem de que ela é considerada filha, é considerada da família, é filho normal como os outros filhos de sangue. E o versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, nós fomos adotados. Se hoje podemos ser chamados de filhos, é porque Deus nos adotou. E Jesus teve um papel primordial nesta adoção. Sem Jesus,
nós não teríamos sido adotados. Continuaríamos a viver na velha vida de pecado, afastados de Deus, continuando a ser criaturas e criaturas decaídas, criaturas no meio das trevas, tá? E agora nós estamos numa nova posição em Cristo. Continuando. Nós somos filhos de Deus como? Através do amor. Deus não tinha obrigação nenhuma de nos adotar. Ele nos adotou por amor, porque Ele quis. Ele nos amou tão profundamente que acabou nos adotando. Olha só, em 1 João 3:1. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha só que grande amor é esse. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Nova posição em Cristo agora. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Imagina só, irmão. Se agora somos filhos, e o que seremos depois? A vinda de Cristo lá com Ele, na glória, vendo Cristo face a face. Se agora estamos numa posição privilegiada em Cristo, nos tornamos filhos de Deus, imagina depois, ô glória! Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus, aleluia! E aí nós vemos que pelo amor nós nos tornamos filhos de Deus. E aliás, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas. E Ele se entregou por nós para que isso se tornasse realidade. Ele sofreu por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, a todos que creem em seu nome. Efésios 2, 4 a 5. Nós nos tornamos filhos de Deus pela misericórdia. Deus não nos deu o castigo que nós merecíamos. No lugar disso, Ele nos tornou seus filhos, nos adotou. Olha só, ao invés de nos dar o castigo que nós merecíamos, muito bem merecido, Ele nos elevou a um patamar assim inimaginável para nós. Nos adotou em sua família. Efésios 2, 4 a 5. Eu vou ler aqui numa outra versão, na versão aqui A Mensagem, Efésios 2, 4 a 5. Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, muito pelo contrário, é só morte, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco, na mesma situação, atolados do mesmo jeito. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência, nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Por isso que diz que pela graça nós somos salvos. E nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Aleluias! Então, pela misericórdia de Deus, nós nos tornamos filhos. Nós nos tornamos filhos de Deus com a
remissão. Efésios 1:7. Voltando aqui, ó, na mesma versão aqui, ó, Efésios 1:7. Por causa do sacrifício do Messias, Jesus Cristo, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Então isso possibilitou que fôssemos adotados e nos tornamos irmãos de Cristo. Cristo, o herdeiro, e nós, co-herdeiros, junto com Cristo. Olha que glória! E aqui, ó, como eu disse, nós nos tornamos herdeiros. E seremos o quê? Glorificados. Romanos 8:17. Eu já li esse versículo aqui no começo lá. Lucas 15:31. Olha só. Nós somos herdeiros. E Jesus, lá em Lucas, citou a parábola do filho pródigo. E no versículo aqui, 31, versículo 30. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Aqui o irmão mais velho, com ciúmes, falando do irmão mais novo que tinha voltado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, eu imagino o pai falando de uma forma assim amorosa, né? Uma forma assim que o filho assim ficou até constrangido. Meu filho, tu sempre estás comigo. Como assim? Eu tenho prazer de ter a tua companhia. E você está comigo e eu gosto disso. Tudo o que é meu é teu. Então aqui, os filhos lá, o filho mais velho, o filho mais novo, somos nós aqui também representados. Tá? Tudo que é do Pai é nosso. Nós somos herdeiros. Co-herdeiros com Cristo. Amém? Então aqui, ó, continuando aqui a nossa reflexão, nós experimentamos uma mudança profunda. Então houve um marco aí, o antes e o depois. A nossa natureza pecaminosa nos puxava sempre para baixo, para as trevas, para o pecado, para o lamaçal e assim por diante. E Jesus nos tirou, literalmente nos puxou ali, nos arrancou. Não porque nós merecíamos ou que quiséssemos isso. Se dependêssemos de nós, nós continuaríamos onde estávamos. Por quê? Primeiro, porque a nossa natureza pecaminosa assim exigia isso. Segundo, nós estávamos tão atolados como alguém começa a se atolar em areia movediça, não consegue sair sozinha. Nós não conseguiríamos sair sozinhos do lamaçal do pecado. Sempre estava nos puxando para baixo, até nos sufocar totalmente. E Jesus literalmente nos tirou desse lamaçal, nos tirou do império das trevas. E lembra na reflexão passada que nós vimos que Jesus é a luz dos homens, aquele que veio trazer luz, cumprindo a profecia lá de Isaías 9. E a luz brilhou para a humanidade, o povo que vivia nas trevas agora viu uma grande luz. E a todos os que receberam, que aceitaram de bom grado e que creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluias! E aí isso causa um marco, um impacto assim em nossa vida, ao ponto de nós fazermos a divisão entre o antes e o depois. Então nós experimentamos uma mudança profunda. Porque Jesus bateu na porta do nosso coração, nós abrimos, Ele entrou em nossa vida. Então quando Jesus entra, causa uma mudança profunda, de dentro para fora. Item A, nós éramos filhos da ira, como nós vimos em Efésios 2:1. Né? Nós estávamos perdidos, nós seguíamos os padrões do mundo, tudo o que o mundo dizia para nós fazermos, nós fazíamos, estávamos perdidos. Então, essa era uma realidade. Quando isso mudou? Quando Jesus nos tirou do império das trevas, nos remiu aqui, ó, nos remiu com a remissão, nós tivemos o direito de sermos
de nos tornarmos filhos de Deus. E aí, nós agora somos filhos de Deus, 1 João 3:2, como nós lemos também. 1 João 3:2. Então, olha só os contrastes aí. Nós éramos filhos da ira. Passamos a ser filhos de Deus, adotados, a família. Olha a mudança. Não por obras de justiça. Porque nós, tem um profeta lá, que eu não me lembro agora, se não me engano, Isaías, mas posso estar enganado. Ele diz que toda a justiça humana diante de Deus é considerada como trapos de imundícia. Não valem nada. Tito, capítulo 3, versículo 5. Olha o que Tito diz aqui, ó, capítulo 3. Tito, depois de Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Não por obra, 4, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, quer dizer, se manifestou em Cristo, através de Cristo, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então não foram por nossas obras de justiça, por maiores que possam ser ou tivessem sido. Foi pelo lavar regenerador, pela misericórdia de Jesus Cristo. E aí, continuando aqui, nós vemos o seguinte: este impacto causado em nossa vida foi através também de um novo nascimento. João 3:3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você crê que você nasceu de novo e você vai ver o reino de Deus e toda a sua justiça? Amém? Pela fé, porque você é filho de Deus e o Espírito Santo testifica com o teu espírito que você é filho de Deus e você é herdeiro de Deus e vai ser resgatado de uma vez por todas este mundo na vinda de Jesus. Amém? Você crê? Toma posse dessa palavra. E aí nós experimentamos uma mudança profunda pelo arrependimento e pela fé. Romanos 8, 14 e 15. Romanos 8, 14 e 15. Olha só. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então quer dizer que quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus. É criatura. Não é porque nós somos melhores. A palavra que está dizendo aqui, não é que nós somos melhores ou acima de outros seres humanos. Não, perante de Deus somos a mesma coisa. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus quer que todos sejam salvos. Mas uma coisa é Deus querer, outra coisa é o ser humano querer. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, a vontade própria, e ele não força a barra. Ele não nos obriga. Ele não nos tornou robôs. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, nos resgatou, e assim nós lhe amamos de bom grado. Amém? Então, nós somos guiados pelo Espírito de Deus e por isso somos filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Amém, irmãos? Então ficamos por aqui. Na próxima reflexão, nós vamos continuar neste tema sobre filhos de Deus e quais são os privilégios, tá bom? Então, continue lendo a palavra, fica firme aí em Jesus, tá bom? Interceda por nós, interceda por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis nos hospitais, que foram contaminados aí pelo vírus da Covid-19, que Deus tenha misericórdia de todos nós, mas também vamos fazer a nossa parte, amém? Não marca bobeira não, irmão, tá? Se cuide, porque Deus quer você inteiro, íntegro, cheio de saúde, para adorá-lo, amém? Para nós fazermos a comunhão ali, ó, em paz e olharmos para trás e verificarmos: nossa, passamos por momentos difíceis, mas vencemos
Deus nos ajudou, né? E aí estamos aqui, e que venha o próximo problema e Deus vai nos dar graça, sabedoria e forças para vencermos mais uma. Amém? Fique com Deus e até a próxima.